Meus irmãos, está aqui conosco já. Estava começando a falar um pouquinho da palavra de Deus, nosso amigo, irmão, Dr. Forsyth. Quero desejar uma boa noite, uma paz do Senhor. Que Deus em Cristo lhe abençoe nesse período tão difícil que o mundo hoje está vivendo, que é uma crise mundial de nossa saúde pública, de nosso mundo, de nossa vida em si, que se generalizou de uma forma estrambótica, né? Uma forma grandesca. E eu estava falando, meu amigo, doutor irmão, vou chamar de irmão, né, Forsyth, a gente se conhece há muitos anos, é verdade. E me dá a liberdade de expressar da forma que a gente convém, principalmente hoje que nós estamos aqui pelo mesmo intuito, que é falar um pouco sobre a palavra do Senhor. Meu querido, eu estava falando aqui do capítulo de número 9 de João, do cego de nascença, que justamente naquela hora em que os homens cercaram a Jesus, e o cerco de Jesus foi para que interrogassem a ele se aquele homem pecou, se foram seus pais, se foi algum ente querido, qual foi a real situação daquele período, aquele problema de enfermidade do cego de nascença. E quando Jesus se encontra com aqueles homens, que a maioria que os interrogaram eram escribas ou fariseus, Jesus encontra uma solução para o problema daquele homem, que foi justamente a cura. A cura é a libertação da cegueira. Toda aquela multidão que andava ao redor de Jesus era com um simples propósito, era curiosidade e ver os milagres de Jesus, ou para ser curado pelos milagres de Jesus. E naquele mesmo instante, Jesus se agachou, deu aquela velha sacudida, encheu a sua boca de água, de saliva, cuspiu na terra, fez um lodo, passou nos olhos do homem e esfregou nos seus olhos e disse: vai agora e mergulha no rio de Siloé, que é o rio enviado. E está aqui já conosco nosso querido irmão, amigo em Cristo, Dr. Forsyth. A paz do Senhor, meu amado. Está dando para ouvir a gente direitinho? Tá, a paz do Senhor. Está dando para ouvir. Graças a Deus. Amém. Já ouvindo a palavra. É uma imensa satisfação estar aqui com o Senhor nesse momento, para a gente poder tirarmos algumas dúvidas que são frequentes, que são dúvidas que diariamente nós encontramos, porque somente uma pessoa na área da saúde pode tirar essas dúvidas que diariamente acontecem, principalmente nos dias de hoje, onde a mídia está transformando essa pandemia em um verdadeiro filme de terror, apavorando todo o velho, o novo, o ancião, toda a classe humana e existencial nos dias de hoje está sendo apavorada pela essa crise de pandemia, que a gente sabe que o vírus é real e que é um inimigo invisível, um inimigo que nós não vemos, mas está sondando nas portas das nossas casas. E eu só me lembro da fita vermelha, né, que colocaram no umbral do templo, para quando a praga viesse, o anjo da morte viesse no nosso lado, estava lá o sangue do cordeiro nos umbrais de nossa casa. Já para começar, nós queremos já aqui passar aqui a fala ao nosso doutor Forsyth, médico, que trabalha aqui dentro da cidade de Fortaleza e do município de Caucaia, para já ele trazer a sua palavra. Os irmãos vão perguntando, se quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer, está aqui um homem especialista, um homem que entende deste assunto, que todo dia, periodicamente, cotidianamente, ele está junto com pessoas que diversas enfermidades, e hoje é uma grande oportunidade ver o senhor aqui conosco, tá bom? A paz do Senhor, vamos aí. A paz do Senhor, vamos para o que interessa. A paz do Senhor, meu amigo Josué, e a todos os que estão ouvindo e assistindo a essa live, né? O Josué é um amigo nosso de muito, muito tempo, né?
vi muito tempo. Ele fica me chamando aí de senhor, mas ele sabe que não precisa disso. E pode me chamar por Forsyth mesmo, o irmão Forsyth. A gente se conhece de muitos e muitos anos. Desde a época que a gente era adolescente e eu congregava no Jardim da Luz 1 e ele no Jardim Guanabara 1, que são congregações do Tempo Central. Isso em 1900 e me esqueci, né? A gente fez parte de uma época muito boa de louvor e adoração a Deus na época de adolescente e de mocidade. E é verdade, eu trabalho em Fortaleza, sou médico, trabalho em Fortaleza, já há 7 anos praticamente, quase que exclusivo no serviço público e também no município de Caucaia. E estamos vivendo na prática a dor das pessoas, a aflição, a incerteza das pessoas em relação a essa crise, como você bem falou, é uma crise mundial, uma crise sanitária mundial, é uma crise de saúde mundial, onde nós temos já hoje confirmados aproximadamente 3.500.000 casos confirmados de Covid no mundo, infelizmente com aproximadamente 250.000 mortes no mundo. Realmente nos traz aflições, nos traz ansiedade, traz para toda a sociedade algo de ansiedade, algo de aflição, algo de incerteza. E para nós que somos cristãos, que cremos totalmente na palavra de Deus, cremos em Deus, nós entendemos que também nos momentos de crise, nós podemos nos aproximar de Deus, buscar a Deus, buscar em Deus um fortalecimento, uma ajuda, seja pessoal, seja para a família, seja para a humanidade, enfim. Nós cremos que todas as vezes que clamamos a Deus, Ele sim nos ouve, nos atende e nos traz auxílio. Aqui no Ceará, nós temos hoje já 12.310 casos confirmados, com 849 mortes, e estamos aqui com um novo decreto do governador para o isolamento social se prorrogar até o dia 20 de abril, onde o sistema de saúde público ele vive numa preparação dinâmica para dar suporte às pessoas que são acometidas pela doença. Não deixa de a gente entender como cristão que esses acontecimentos são acontecimentos bíblicos, né? Eu estava lendo em um dos sites nessa semana da internet que nos Estados Unidos apareceu um inseto, né, que foi batizado de a besta assassina. A besta assassina, não sei se você já viu essa página, né, que é um inseto de 5 centímetros que atacou nos Estados Unidos, que os cientistas ali dos Estados Unidos batizaram de besta assassina, que ela tem o poder de matar uma pessoa, né? E já avistaram lá centenas e centenas desta besta assassina, né? Esse besouro assassino, que eu só venho a acreditar nesta situação porque nós estamos vivendo num período de um inimigo invisível, como eu disse em alguns momentos atrás, que é um inimigo que nós não estamos vendo, mas está matando diariamente, né? E acreditamos que Jesus está voltando, né? Jesus está voltando, os sinais estão se acontecendo, a vida parece não ter mais sentido, parece para aqueles que não têm Deus, para aqueles que não têm esperança, que não conhecem a Cristo, que não conhecem a grande ferramenta, a nossa bússola, que é a palavra de Deus, o nosso manual de conduta. E para quem não tem Deus, isso se torna uma coisa desesperadora, uma coisa que deixa um estado de depressão, deixa um estado doentio, e está, na verdade, chegando o fim de todos os tempos, né? Hoje nós não podemos esperar coisas melhores do que o que está acontecendo. Eu acredito que a tendência
para aqueles que não acreditam em Deus é piorar. O estado emocional daqueles que não acreditam, o crente já nasce com aquela convicção que se um dia o Senhor nos levar, passar o nosso tempo aqui do respirar, do cantar, do andar, de viver aqui na terra, a gente acredita no porvir, né? A esperança do porvir, né? A esperança do nosso grandioso Deus que ainda está às portas para nos chamar. Agora, eu quero que o Senhor traga uma palavra da parte do nosso Deus para essas pessoas, tanto na sua opinião clínica, como também a sua opinião bíblica, como crente, como filho de crente, como participante das escolas bíblicas dominicais, de estudos bíblicos, que você sabe que a nossa vida sempre foi uma vida dentro da igreja, focado dentro do evangelho, e nós conhecemos o que é a verdadeira importância do poder do evangelho. Não é assim, doutor? É verdade. Eu estava vendo aqui, inclusive, uma das pessoas que talvez esteja ainda nos assistindo, a Paulinha, me corrigiu aqui em relação ao mês. Nós estamos aqui no mês de maio, e essa prorrogação do isolamento social até o dia 20 de maio. E há muita incerteza em relação a cada pessoa, há muita incerteza, há muita insegurança. As pessoas estão apresentando alguns sintomas, tipo, muitas delas, o que eu mais escuto de mensagem, o que eu mais leio de mensagem no WhatsApp e também no Facebook, no Instagram, é a questão de que a pessoa está perdendo a sensibilidade do paladar, está perdendo o olfato, e estava bem, mas há alguns dias começou a apresentar uma tosse, uma febre, uma dor no corpo, e de repente ficou bom, mas veio a perda do olfato e a perda do paladar. E aí ela já se vê inserida em uma crise, como você bem falou no início da sua mensagem, em uma crise, e nós observamos desde todas as épocas da humanidade que nós vivemos em meio a crises. Existe a crise existencial que cada ser humano passa, existe a crise financeira, muitas vezes, que chega na porta da pessoa, a crise da saúde, como já está acontecendo agora, já que estamos aí com essa crise mundial afetando a saúde e a parte também econômica, que chega para todos são afetados de alguma maneira por essa crise. E o que Deus deixou para nós na sua palavra foi que nós teríamos, sim, os nossos momentos de crise. A palavra de Deus, em diversos momentos, nos evangelhos, por exemplo, nós temos que observar que existem diversos tipos de crises que chegam até a porta do ser humano, né? Tem a crise da saúde, que muitas vezes, nos textos bíblicos, ali no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós observamos quantas vezes alguém procurou Jesus ou procurou algum discípulo por conta de alguma crise na saúde. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, uma pessoa que acabou de dizer que após alguns dias, já está aí com 8 dias sem sentir cheiro, sem sentir gosto, e aí ela já entra nessa crise e se pergunta, será que eu vou voltar a sentir gosto? Será que eu vou voltar a sentir o sabor, a sentir o cheiro? Então, é claro que muitas pessoas que estão apresentando aí esses sinais e sintomas podem acreditar que depois de algum tempo você vai voltar a sentir o cheiro, vai voltar a sentir o gosto. Essa crise na saúde que você está passando por conta dessa doença do coronavírus Covid-19, que deixa sequela, até agora essa sequela da perda do olfato, da perda do paladar, são alguns dos sentidos do ser humano, ela retorna com o tempo, às vezes com 8 dias, às vezes com 15 dias, às vezes com 3 semanas. Essa possibilidade vai voltar para você. Esse sentido do paladar, o sentido do olfato vai voltar para você. É lógico que nesse momento a fé é muito importante, porque nós observamos, por exemplo,
que Deus, ele disse na palavra dele que no mundo, enquanto nós estivéssemos aqui no mundo, nós passaríamos por algumas aflições. Você crer em Deus não significa dizer que você está livre das aflições, mas nós temos a certeza, por exemplo, no capítulo 28 de Mateus, no versículo 20, ali no final, o próprio Jesus Cristo diz que certamente eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, mesmo diante da crise econômica por conta desta pandemia, da crise da saúde, que nós estamos vendo aí o colapso na saúde pública do estado do Ceará, da cidade de Fortaleza, nós estamos vendo aí a crise Brasil afora, mundo afora, onde as autoridades não conseguiram e não conseguem dar uma resposta imediata para a recuperação da vida das pessoas, e muitas vezes as pessoas acabam até falecendo por uma falta de estrutura pública, por falta de uma UTI ou de um suporte respiratório, mas nós temos a certeza, podemos ter a certeza, porque a palavra de Deus nos garante que Deus, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, estaria e está conosco até a consumação dos séculos. Então, nós podemos sim ter fé e crer que Deus nos ajuda, nos ajudará e já está nos ajudando a superar todas essas crises. Doutor, eu acredito que existem algumas formas, tanto de superação de uma pessoa em meio a esse mundo caótico, em meio a essa dificuldade, que essa superação ela vem através da palavra do Senhor. Muitas vezes a gente há um poder de incredulidade. Você sabe que a força do mal, muitas vezes ela é superior à força do bem. O poder negativo da mente, ela traz alusão a algumas desgraças cotidianamente, principalmente quando a pessoa já chega em uma idade avançada. Quem convive com ancião, você sabe que os anciões são aposentados, são pessoas que estão dentro dos seus lares, principalmente nesse coronavírus, que hoje está deixando a gente dentro de casa, e os anciões já não tinham tanta habilidade para sair no meio, andando, fazer compra, ou seja, circulando na rua normal. Imagina nos dias de hoje, né? Aí lá vai o ancião, senta de frente de uma televisão, aonde a televisão, o canal de televisão vai passar todos os acontecimentos, porque na verdade eles procuram ver eles procuram ver situações para que alcance ao seu método da empresa para poder alcançar a patente maior ali dos seus telespectadores. É assim? E aí, então, quando a pessoa chega a uma certa idade, aí chega e senta nos dias de hoje para assistir um jornal, que o coronavírus está 24 horas na televisão. Está 24 horas na televisão. E assim, a gente como crente, como assistente espiritual, a gente tem que também trazer uma palavra positiva em meio a essa situação. E essa palavra positiva, ela tem que vir através da boca de um pastor, de um crente, de uma pessoa, ou seja, de uma pessoa que tenha Deus no coração para trazer esta palavra de ânimo, e não essa palavra de desgraça. Eu sei que o mal existe, eu sei que a situação está grave, eu sei que é difícil, há muitos fake news, há muita situação que está trazendo a você a pensar se é verdade ou se não é, se realmente essa doença está sendo generalizada mesmo dentro da nossa capital cearense, né? E a gente quer, como você, como médico, queremos aqui ouvir da sua voz, da sua boca, para dizer a real situação, né? A real situação. Nós escutamos muitos dizer de pessoas que estão morrendo, os óbitos, mas nós não escutamos as pessoas que estão sendo restabelecidas, voltando ao seu convívio normal de sua família. E nós queremos ouvir da sua boca, como médico, como especialista na área da saúde, o que é que o senhor tem para dizer para nós? Justamente você tocou num assunto interessante, num tema importante, que é o fato de há um destaque
diário em relação ao número de pessoas que são acometidas, ao número de falecimentos, e o número de pessoas que são recuperadas. Não há um destaque tanto para isso, né? Não há um destaque para tanto isso. Então, aqui, por exemplo, no Brasil, dependendo do município, dependendo do estado, o índice de morte, existe o índice de morte, infelizmente, mas chega em alguns casos a 2%, em alguns casos a 3%, tem uma média no Brasil aí que tem variado entre 5%, 7%, 8%, mas o número de pessoas que têm se recuperado, ele varia em torno de 60%, 70%, até 80% das pessoas estão se recuperando e estão curadas, né? Eu, por exemplo, posso dizer que estou curado do coronavírus, porque peguei a doença e, graças a Deus, fui curado, recebi a cura. Não compliquei, não tive complicações maiores. Embora passei uma semana um pouco complicada, aí a semana passada, mas eu tive aí, graças a Deus, posso dizer que estou curado, estou recuperado. Então, hoje, a ciência ela já reconhece a influência do pensamento positivo ou do pensamento negativo para a saúde de cada pessoa. Então, o pensamento positivo, que alguém chama de pensamento positivo, mas que o cristão pode chamar sim de fé, a fé em Deus, a fé que vai dar tudo certo, a fé que nós vamos nos recuperar, que Deus vai nos ajudar, está nos ajudando a ter uma boa recuperação. Essa fé, ela gera em cada um de nós um bem-estar, ela gera saúde de alguma forma, ela contribui para o nosso sistema imunológico, ele está positivo. Tenha certeza que, se você observar um paciente que ele só tem pensamentos negativos, só tem pensamentos ruins, que ele é realmente aquele paciente pessimista, de certo, ele vai ter menos saúde, menos chance de recuperação do que um outro paciente que tem fé, que tem pensamento positivo, que acredita em Deus e que acredita naquela superação através da ajuda de Deus, através da ajuda dos irmãos, dos amigos, dos familiares. Então, isso já é reconhecido em diversos estudos, através de diversos estudos, a ciência ela já reconhece isso. E é importante para cada um de nós que crê em Deus e que pode entrar em contato com, principalmente com as pessoas que estão aflitas, estão passando por esse momento de aflição, de incerteza. É importante que nós possamos deixar essa parte bem destacada, bem marcada e bem evidente, que ter fé, acreditar em Deus, ter esse pensamento positivo, que vamos superar, em vez de focar a quantidade de pessoas que estão acometidas, em vez de focar, por exemplo, os 3 milhões e 500 mil pessoas no mundo já foram acometidos pela doença. Se 250 mil, infelizmente, morreram, bom, isso significa dizer que 3 milhões e 250 mil não morreram e se recuperaram, ou estão se recuperando e estão curadas, ou estão se curando. Então, nós podemos hoje dizer isso. Hoje, no mundo, já 3 milhões e 250 mil pessoas, aproximadamente, já estão curadas ou estão se curando, estão em recuperação. Infelizmente, aproximadamente 250 mil mortes, mas vamos focar nas 3 milhões e 250 mil pessoas que estão bem e se sobressaíram, e o mundo, se Deus quiser, vai estar livre daqui a uns dias dessa pandemia. E nós temos que, em momento de crise, ter fé e acreditar que vamos superar com a ajuda de Deus. Olha, doutor, a gente tem alguns irmãos aí nos acompanhando, e nós queremos aí mandar um alô para os nossos irmãos, amigos em Cristo, algumas pessoas que eu já tive a oportunidade de pastorear, né?
Eu passei por 7 igrejas, 6 cidades do estado do Ceará. Hoje nós estamos aqui em Fortaleza. Já estamos retornando ao trabalho evangelístico. E quero aqui mandar um abraço aos irmãos ali do Chaval, que está nos acompanhando, da extrema do Ceará, a última cidade do Ceará, 420 quilômetros de Fortaleza para lá. Os irmãos de Solonópolis, os irmãos da Itapipoca, que está conosco aqui. Tem muitos comentários, né? Irmão ali da Assembleia de Deus de Umirim, e também os irmãos ali de Umirim, e os irmãos também ali de Itacima, na Guaiúba, e da Lagoa da Salgada, aqui na Calcaia. Deus abençoe os irmãos grandiosamente, né? E a gente deixa aqui aberto aqui, os irmãos aí escrever alguma pergunta que você queira fazer ao nosso amigo Dr. Forsyth a respeito de alguma coisa, ou você está sentindo, então, alguma coisa que você está em dúvida, essa é a oportunidade. Doutor, uma das coisas que me traz mais medo são os traumas, principalmente numa situação como essa. É uma coisa que traz traumas, sequelas profundas na vida do ser humano, que só Jesus mesmo para poder tirar esta sequela. Quando venho falar de traumas, eu me lembro do menino Mefibosete, que ele teve alguns traumas em sua vida, porque tinha um parentesco do rei, mas ali foi jogado, perdeu as suas pernas cedo, né? Foram pisadas as suas pernas, ficou aleijado, foi para Lodebar, e através de Lodebar ele conseguiu, a sua vida trouxe alguns traumas, né? Uns traumas pessoal, trauma que eu posso chamar assim, de um trauma de uma vida, um trauma que foi causado pela situação caótica, né? Que é o trauma físico. Né? O trauma físico estava impedindo que ele exercesse a posição como guerreiro, porque mesmo que ele não tivesse na corte como rei, mas ele poderia ser pelo menos um guerreiro, mas sem suas pernas, ele não podia ir para nenhum canto. Como é que ele ia empunhar a espada para ir para guerrear juntamente com seus irmãos, seus parentescos? Mas a situação da vida fez com que ele fosse jogado numa cidade sem sonho, chamado Lodebar, aonde estava sozinho, onde não conseguia, jamais conseguia imaginar que um dia se tornasse estes traumas em uma vitória mais na frente. E assim, nos dias de hoje, parece que pode se gerar alguns traumas em decorrer dessa situação, não é assim, doutor? Pode acontecer nos dias de hoje de um trauma físico, psicológico, um trauma emocional, familiar, social. Tudo isso está sujeito àquele que adquire uma enfermidade. Não é dessa forma? É verdade, é verdade. Inclusive, algumas pessoas, a nossa amiga aqui, Ana Paula, pergunta mais uma vez, em relação à perda do olfato e a perda do paladar. Muitas pessoas estão até que temporariamente meio que traumatizadas nesse momento com essa sensação da perda do paladar, da perda do olfato, porque essa virose pelo coronavírus Covid-19, ela tem para muitas pessoas, não para todas, trazido essa perda do olfato e essa perda do paladar. E muitas pessoas estão meio que já psicologicamente abaladas com isso, pensando que esses sentidos da pessoa não vão retornar. Mas eu quero aqui deixar bem claro às pessoas que, sim, em alguns casos, o coronavírus Covid-19, as pessoas acometidas dessa doença têm perdido o olfato, têm perdido o paladar, mas com o tempo, às vezes uma semana, às vezes 2 semanas, às vezes 3 semanas, elas retornam a isso. É Covid ou não é Covid?
só tem uma maneira de você confirmar se essa sua perda do paladar, essa sua perda do olfato é Covid ou não. É procurando fazer o teste. Sem fazer o teste, não vamos confirmar para você se é ou se não é. Mas algumas pessoas, de tanto assistirem à TV e escutarem esta notícia de que o Covid dá perda de paladar, dá perda de olfato, elas meio que se bloqueiam e passam a ter aquela sensação de que não estão sentindo o gosto, não estão sentindo o sabor, não estão sentindo o cheiro. Eu não posso aqui dizer para vocês se isso pode acontecer por 7 dias, por 8 dias, por 10 dias, por 15 dias, porque cada pessoa percebe isso de maneira diferente. Mas o fato é que muitas pessoas têm se traumatizado, principalmente com essa questão. Elas acreditam que não vão mais voltar ao paladar, não vão mais voltar a sentir cheiro, e ficam traumatizadas, ficam aperreadas, ficam nervosas, e é preciso ter muita calma. É preciso ter muita calma, porque o coronavírus Covid-19 é uma virose que, como eu disse para vocês, ela complica em pequena parte das pessoas. Vejam vocês que no mundo já 3 milhões e 500 mil pessoas foram acometidas. Infelizmente, 250 mil morreram, faleceram. Infelizmente, isso aconteceu. Mas 3 milhões e 250 mil se recuperaram ou estão em recuperação. Então, é preciso ter muito cuidado. E o que muitas pessoas também têm perguntado é em relação aos testes para confirmar o coronavírus. Existem vários tipos de testes. Existem os mais confiáveis e existem os menos confiáveis. Não dá para eu detalhar aqui sobre cada teste. Quando você procurar fazer algum teste, a pessoa lá que vai aplicar o teste, a pessoa que vai vender o teste ou aplicar o teste, ela vai explicar qual é a confiabilidade desse teste. Porque existem testes mais confiáveis e existem testes menos confiáveis. Mas, voltando à sua pergunta, pastor Josué, em relação aos traumas, realmente as pessoas têm se deixado afetar bastante por diversos traumas e elas têm, infelizmente, tido uma péssima qualidade de vida porque elas muitas vezes se deixam atingir muito pelos fatores psicológicos traumatizantes. Essa fase de estar em casa, sem convívio, no isolamento social, sem ter aquela liberdade de ir e vir, muitas vezes distante daquelas pessoas que você mais convive, seja familiares, seja amigos de igreja, sem aquelas atividades da igreja que nos fazem tanto bem. Isso tem traumatizado, de alguma forma as pessoas, e é preciso você recorrer à palavra de Deus, à leitura bíblica, ao telefone celular, ligando para um amigo, falando no WhatsApp, enfim. Temos que procurar uma válvula de escape, respeitando o isolamento social, para que nós possamos superar juntos essa questão dos traumas. Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Tem alguma temperatura que o vírus não resista? Se existe alguma temperatura? Olha, essa pergunta provavelmente está relacionada ao fato de que se especulou em uma época, logo quando surgiu lá em dezembro esse vírus e avançou ali por países asiáticos e europeus, se especulou que esses países de clima mais frio, eles tinham maiores tendências à multiplicação do vírus e que, de alguma forma, o Brasil, por exemplo, e os países de clima tropical, eles já teriam, segundo essas especulações, uma menor propagação do vírus em virtude disso, mas foram apenas especulações. A verdade é que o vírus, coronavírus Covid-19, já avançou no mundo
em centenas de países de clima frio e de clima quente. Então, obviamente, se nós formos exagerar aí o exemplo, podemos afirmar que talvez ocorra uma temperatura muito elevada que o vírus não resista. Mas isso não significa dizer que aqui no Brasil, um país de temperatura quente, Ceará que o diga, por exemplo, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, nós temos aí temperaturas que temos médias de 35, até às vezes chegando a quase 40 graus. Aqui, por exemplo, o vírus está resistindo e avançando. Então, não podemos aí dizer que o fator clima, ele segura o vírus. Na verdade, o vírus tem avançado em países de diversas temperaturas, tanto temperaturas quentes quanto temperaturas frias. Doutor, o número de casos que são notificados, é verdade ou é inferior? É real? Se é verdade ou se é inferior? O que é que você acha? O que é que você nos diz sobre a sua visão? Se esse resultado, esses números que são jogados diariamente dentro de nossas casas, por sistemas de televisão, de internet, é real ou é fictício? Certamente esse número aí é muito inferior à realidade. É muito inferior à realidade. Por incrível que pareça, por que a gente pode, sem dúvida, acreditar que mais pessoas estão acometidas com a doença? Existem muito mais casos confirmados, porque não é feito teste para todos. Nós estamos no mês de maio, né? Desde o dia, aproximadamente, desde o meu plantão, mais ou menos do dia 20 de março, todos os plantões que eu dei, do dia 20 de março até o dia que eu me afastei agora, eu acho que o meu último plantão de UPA foi aproximadamente no dia 22 de abril. No dia 22 de abril foi o meu último plantão de UPA antes de eu me afastar por conta do Covid-19. Então, do dia 20 de março até o dia 22 de abril, nesse mês todo, todos os plantões que eu dei, eu atendi pessoas que eu acreditava pelo quadro clínico que eles estavam com o coronavírus 19, muitas vezes pelos exames ali que eu fiz, mas eu não tive condições de fazer o teste, nenhum teste para eles. Eu apenas mandei para casa, para o isolamento, disse, provavelmente você está com o coronavírus Covid-19. Tome essas medicações, mas eu não vou ter condições de fazer o teste para você, porque a prefeitura aqui de Fortaleza não disponibiliza o teste para todo mundo. Então, tenha certeza que esses números que estão sendo apresentados, eles são inferiores ao da realidade no que se refere ao número de casos confirmados. Em relação às mortes, é um número próximo do real, porque agora também não é exatamente real. Provavelmente vai acontecer ainda um número maior. Por quê? Porque existem os casos em investigação. As mortes em investigação. Existem muitas mortes que ocorrem que ainda estão em investigação diariamente para chegar à realidade, se são ou não derivadas do Covid. Porque em época de pandemia, qualquer morte pode ser considerada do Covid. Temos que entender que muitas vezes o idoso morre por uma questão do AVC, uma questão do infarto, uma pessoa morre por AVC ou por infarto, mas aquela pessoa pode sim estar com o vírus e o vírus pode ter complicado a parte vascular, a parte neurovascular, a parte cardiovascular, e ela pode ter sim tido um problema cardíaco e morrido em virtude do problema cardíaco, mas quem fez o problema cardíaco complicar foi o vírus, pode ter sido o vírus. Da mesma forma, muitas vezes, pode ter certeza que vão chegar à conclusão, e já chegaram à conclusão em muitos pacientes, que algum AVC que teve aqui e ali foi provocado por conta do avanço vascular
do coronavírus Covid-19, porque ele também tem repercussão neurovascular? Olha, doutor, tem muitas pessoas nos acompanhando, entrando aí na nossa live. Você sabe que é volante, né? Sai uns, entra outros, né? Mas nós já temos muitos comentários, muitas pessoas compartilhando. Essa live vai ficar disponível no nosso Facebook, né? Eu quero já passar aqui para os nossos amigos que se encontram aqui nos assistindo nessa live, junto com o Dr. Forsyth, que os irmãos orem pela saúde dele, né? Esse servo de Deus abençoado, né? Que está aí em recuperação ainda aí no seu lar, que eu sei que até para falar aqui, nós já estamos com quase 1 hora falando, né? Já vai dar quase 10 horas falando, eu sei que às vezes o corpo não suporta, né? Até mesmo depois você está se restabelecendo da sua fase. Mas eu quero fazer a última pergunta para a gente encerrar essa live. A última pergunta que eu escuto e vejo diariamente, se existe algum antibiótico, se antibiótico que venha, um antibiótico eficaz para prevenção do coronavírus. Olha, na verdade, o coronavírus Covid-19 é uma virose. Sendo uma virose,